Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso de nutrição de animais não ruminantes, um compromisso real. Meu nome é Alejandro Fernandes, eu sou aluno de zootecnia da Universidade Federal de São João del Rei e também sou membro do grupo de estudos em nutrição de animais não ruminantes, o GENAM UFSJ, coordenado pela professora doutora Renata Reis. Hoje, eu, meus amigos e a professora Renata vamos falar um pouco sobre a importância da nutrição dos animais não ruminantes, especialmente da avicultura, da suinocultura e da piscicultura. Então, fazendo um breve relato, histórico da evolução da nutrição, nós temos aí em meados do século XVIII o pioneirismo dos estudos, e maior caracterização das peculiaridades da nutrição, com os estudos de Reaumur em 1752 e de Spallanzani em 1780. Posteriormente, nós temos Lavoisier, considerado pai da nutrição, uma vez que ele teve grande importância na caracterização de conceitos e entendimento de várias reações importantes para a nutrição, como, por exemplo, a descrição do processo de respiração, o qual ele conseguiu medir e denominar de combustão, a reação relacionada com a respiração dos seres vivos. Juntamente com Laplace, em 1783, então isso foi um marco aí para a história da evolução da nutrição. Posteriormente, aí bastante tempo depois, Prout, em 1824, ele vem com uma bagagem muito grande e ele transforma aí a história da nutrição, fracionando o alimento em nutrientes, ou seja, primeiramente ele categoriza os alimentos em proteína, carboidrato e lipídios, e posteriormente a vitaminas e minerais. Isso facilita muito na hora de formular dieta, na hora de entender melhor a composição química e bromatológica dos alimentos, Então foi uma descoberta fantástica e isso permitiu a descoberta de vários outros nutrientes, de proteínas, de carboidratos, de lipídios, vitaminas e minerais, a elucidação mais bem detalhada dos metabolismos que ainda não se eram conhecidos e também a descrição mais elaborada de alguns, já conhecidos. A elucidação do metabolismo, as interações entre os nutrientes, então como eles se comportam, isso é extremamente importante na hora de se formular dietas. A identificação dos fatores antinutricionais presentes nos alimentos e também o grande avanço das técnicas de preparo dos alimentos. Isso foi de extrema importância para se conseguir obter dietas nutricionalmente equilibradas e dietas adaptadas para as espécies que nós temos. Então, na prática, qual o papel da nutrição na prática? A nutrição nós sabemos que ela tem uma grande relevância, mas em que ela vai funcionar na prática? Ela vai atender aos anseios antrópicos. O que seria isso? É a gente fornecer uma dieta específica para aquela espécie, uma dieta balanceada nutricionalmente. Ela vai nos propiciar que o animal ele possa aproveitar o máximo daqueles nutrientes que nós estamos fornecendo, daqueles nutrientes presentes no alimento, e vai nos dar um retorno sobre aquilo, seja a produção de carne, a produção de carnes com diferentes composições, então, atender as nossas vontades garante a conservação também, Então, a gente está falando dos animais aí mantidos sob cuidados humanos, animais silvestres mantidos sob cuidados humanos. Então, garante a conservação, a preservação do material genético desses animais e as condições ideais também de bem-estar, uma vez que a nutrição é um dos pilares do bem-estar animal e que deve ser atendida, para todos os animais. Então, entender o comportamento dos nutrientes nos permite o quê? Formular dietas
mais precisas, mais específicas, né? Formular dietas, né? Formular rações mais específicas para cada uma das espécies que nós estamos trabalhando, permitindo assim atender à exigência daqueles animais. E, consequentemente, me dá uma margem de lucro maior, né? Porque eu estou evitando desperdício, estou evitando que o animal passe por distúrbios metabólicos e me dê um retorno maior, né? Então, aí vem a pergunta: em que devemos pensar para formular dietas nutricionalmente equilibradas? A gente tem que pensar em nutrientes. A primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça seria nutrientes. Quais nutrientes vão entrar na dieta? Antes mesmo de pensar nos alimentos, precisamos pensar na proporção, na forma e na dose que eles vão entrar na dieta. E considerando, né, se o estado fisiológico do animal, então se ele é gestante, lactante, então qual fase da vida que ele está, a idade desses animais. Então a gente sabe que as diferentes idades dos animais vão ter exigências específicas, né? E o sistema produtivo que nós estamos trabalhando. O custo da dieta, ele representa aí de 75% a 80% da produção. Então, a gente atender à exigência do animal, a gente está preocupando muito em atender para evitar os distúrbios metabólicos do animal, com certeza. Mas a gente também tem que pensar que a ração, ela representa de 75% a 80% do custo total da produção, o que é muito caro, né? Então a gente tem que evitar ao máximo de desperdiçar alimentos, desperdiçar os nutrientes que são adicionados na dieta, para a gente poder onerar mais, né? Para a gente poder otimizar os custos da minha produção e ter maior lucro, né? Maior margem de lucro. As características químicas, então é muito importante a gente conhecer as características químicas e bioquímicas dos alimentos, né? Isso foi permitido, né, com o avanço da ciência da nutrição, de conhecer essas características e melhor descrever elas, para na hora de eu formular, eu saber quais alimentos e como colocar esses alimentos na minha dieta. As exigências nutricionais dos animais, então, atualmente nós temos uma ampla gama de espécies, né? E a gente tem, sim, estudos voltados para atender às exigências, estudos que descrevam bem a nutrição desses animais, as exigências nutricionais desses animais. E a gente tem aí uma ampla gama, né? Uma ampla gama de alimentos também que vão entrar na dieta. Contudo, nós temos uma grande oscilação dos preços e da disponibilidade, né? Dependendo da região aí que a gente se encontra, a gente vai ter que adequar essa dieta à disponibilidade desse alimento, né? Ou então na estação do ano, né? A gente tem uma maior oferta do alimento e outra uma baixa oferta. Então a gente precisa adequar isso e precisamos adequar o preço, né? Então, aí, falando um pouco, né, sobre a avicultura, a cadeia avícola, a avicultura é uma das cadeias produtivas mais consolidadas dentro da cadeia produtiva de animais não ruminantes, assim como também a suinicultura, né? Só que esses animais acabam gerando uma grande quantidade de resíduos, né? Em destaque para o nitrogênio, para o fósforo e para os micro e macrominerais. Então, se busca dietas que visam otimizar essa liberação de resíduos, né, desnecessários no meio ambiente. A Comunidade Europeia, então, por sua vez, ela decidiu criar aí o Conselho Diretivo 96/61/EC, que limita a quantidade de resíduos produzidos em seu continente. Então, isso é muito importante, né? Foi um pontapé muito importante para garantir que os resíduos que a produção de resíduos seja mais minimizada, né? Seja minimizada no aspecto da produção avícola e dos suínos também, na suinicultura.
A nutrição de precisão, então, está atrelada à preservação ambiental. Quando a gente formula dietas mais precisas, a gente também está preocupando com a preservação ambiental, de modo que a liberação desses resíduos no meio ambiente vai ser, vai ser um dos objetivos, justamente evitar que esses resíduos sejam liberados no ambiente e cause contaminação. Então, a gente também tem uma ampla gama de estudos, né, da alimentação alternativa, a inclusão de alimentos alternativos, como, por exemplo, a farinha de insetos, né, a inclusão da farinha de insetos na dieta, de modo a atender às exigências de proteínas, uma fonte alternativa de proteína, de energia, que vão também otimizar esse gasto e tem uma preocupação maior com o ambiente, né? A digestibilidade e a eficiência dos ingredientes. Então, com o avanço dos estudos, né, e maior caracterização dos alimentos e também das exigências dos animais, nós temos que adequar isso à digestibilidade e à eficiência dos ingredientes que nós utilizamos nas dietas, para evitar justamente o grande desperdício, para evitar que se perca muita coisa e para garantir um melhor desempenho desses animais, né? Então, aí, exemplos, o uso de enzimas exógenas, como, por exemplo, a fitase, a estilanase, que vão melhorar a digestibilidade, né? Maior degradação desses alimentos. A redução da proteína bruta, uma vez que a proteína da dieta, ela é um nutriente extremamente caro, então quanto mais a gente otimizar, não é deixar de usar ela, mas quanto mais a gente otimizar o seu uso, melhor vai ser o retorno econômico, né? A redução do fósforo disponível, como a gente falou na avicultura, o fósforo ele é um dos principais contaminantes do meio ambiente, apesar dos solos brasileiros serem pobres em fósforo, mas esse fósforo ele é contaminante para o meio ambiente, né? O bem-estar. Então, aí a gente está falando de uma coisa fundamental, né, na produção animal, fundamental para os animais, que seria o bem-estar animal. É um tema multidisciplinar envolvendo aí dimensões como científicas, éticas, econômicas, culturais, sociais, religiosas e políticas. Então, é um tema aí bastante diverso, mas de grande relevância para a gente. Porque o bem-estar ele tem como principal objetivo evitar o sofrimento do animal, então garantir a ele uma vida sem sofrimento, proporcionar condições de vida digna e de conforto também. Então, garantir boa saúde, conforto para esse animal, são os principais objetivos do bem-estar animal, de modo geral, né? Então, eu trouxe uma frase aí que eu gosto muito, né, de Boom, 1986, que fala assim: o bem-estar animal é o estado de um indivíduo em relação às suas tentativas em se adaptar ao meio em que vive. Então, a gente aí tem... a gente não está falando que o animal ele não precisa passar por condições ruins, mas sim que esse animal ele precisa ter a oportunidade de experimentar situações de desafios também que vão garantir esse bem-estar, mas desde que ele não seja contínuo. Então, para isso, nós temos aí os 5 pilares, né, as 5 liberdades do bem-estar, que seria fisiológica, né, o animal ser livre de fome e sede. Então, a gente tem que ofertar alimento e água o dia inteiro para o animal. O ambiente tem que ter um ambiente propício para o seu desenvolvimento, para a sua manutenção. O comportamental, né, a liberdade comportamental, que seria a liberdade de poder expressar o comportamento, mesmo que não seja inato, né, mas que seja um comportamento próprio daquela espécie. A liberdade sanitária, então, ele deve ser livre de doenças, com um ambiente controlado. E a psicológica, né, que seria a integridade física, a integridade mental, né, desses animais, poder se relacionar com outras espécies, com outros animais da mesma espécie. E associando o bem-estar à nutrição, como já falei, a nutrição é um dos pilares do bem-estar, né?
que é regulamentado justamente pelo decreto-lei, né, o anexo A do decreto-lei número 64, 20.000, que vai regulamentar a nutrição, né, como um dos principais pilares dentro do bem-estar. A consciência, então, dessa questão da nutrição ser um pilar do bem-estar, ela vai trazer para o animal maior longevidade dele, maior produtividade, né? E também uma maior sustentabilidade do meu negócio. Vai me dar maior retorno econômico, vai me dar maiores condições, né, de lucro, maiores margens de lucro. E, claro, oferecendo aos animais maiores condições, maiores experiências de bem-estar positivo. O enriquecimento ambiental ele é uma técnica bastante utilizada, né, tanto para animais de produção quanto animais pet, convencionais ou não convencionais, né? Porque ele tem o objetivo de reduzir os estímulos a respostas estressoras de longa intensidade. Então, seria aquelas respostas que provocam um grande estresse prolongado para o animal. Então, esses enriquecimentos, esses objetos manipuláveis, eles vão oferecer essas condições de minimizar o efeito dessas respostas estressoras. Ele permite a expressão do comportamento dos animais, uma forma de anti-estresse, né? E o enriquecimento ambiental, lógico, dentro da dieta, ele é muito importante, né? É um dos mais usados atualmente, porque desperta maior interesse do animal. Então, aí falando no bem-estar e a nutrição das espécies que nós estamos trabalhando, que seriam os peixes, né? Os peixes são seres sencientes, ou seja, têm a capacidade de sentir e ter a sensação e ter sensações. Então, a gente precisa considerar isso para poder formular dietas para eles, para poder atender as necessidades e o bem-estar, atingir um bem-estar ótimo para esses animais. Então, Tom Hagen, ele diz o quê? Que os animais, que os peixes, eles têm que ter condições de vida preservadas, né? Os direitos desses animais devem ser preservados e não podem ser nunca atingidos, né? Eles nunca podem ser corrompidos, digamos assim, pelas ações antrópicas. E Peter Singer, ele também fala que os peixes, como seres sencientes, eles devem ter as mesmas condições que qualquer animais sencientes, né, sem excluir as espécies. Então, esses dois autores, esses dois filósofos, eles estão preocupados justamente com a produção animal desses animais, né, visando o bem-estar deles. O funcionamento biológico normal das espécies, né, do metabolismo desses animais. Então, a gente precisa ter uma preocupação, entender a fisiologia, entender como o animal se comporta, para poder formular dietas precisas, formular dietas bem equilibradas que vão garantir ao animal melhor desempenho e maior capacidade de mantença, né? Uma condição de vida digna. E a resistência a doenças. Então, a gente precisa combater justamente isso, que o animal fique doente. Isso vai trazer para a gente prejuízos econômicos e também transtornos, né? Grandes transtornos. No cenário da avicultura, né, o manejo, a sanidade e a ambiência são os principais aspectos a serem considerados no setor, né, na cadeia produtiva. O manejo, então, o manejo nutricional, o manejo diário também, né, isso é muito importante, a sanidade dos animais e o ambiente que eles estão alocados, isso vai me trazer um retorno econômico maior e uma qualidade de vida para esses animais bem melhor. A programação de luz, né, que está muito relacionada com a indução ao consumo de alimento desses animais, a qualidade dos ingredientes que nós utilizamos, né? Então, os animais monogástricos, não ruminantes, eles têm uma característica muito grande que tudo que eles consomem, eles acabam depositando, né, na carcaça.
Então, isso é muito importante a gente adequar a qualidade dos ingredientes de modo que eles consigam aproveitar melhor esses nutrientes que são fornecidos através dos alimentos, né? E consigam me dar melhor retorno. O acesso à água, ao alimento, à água e alimento, então, como a gente falou, né, um dos pilares da nutrição, do bem-estar, que seria o animal, uma das 5 liberdades, perdão, do bem-estar, que seria o animal ser livre de fome e sede. E o desenvolvimento e desempenho, que serão resultados de um bom manejo nutricional desses animais. E índices produtivos. E para suínos, nós temos os índices produtivos satisfatórios quando a gente tem o quê? Quando a gente tem maior cuidado com esses animais dentro do sistema de produção. Então, a gente pode evitar efeitos deletérios, por exemplo, com o uso de enriquecimentos ambientais para esses animais, uma vez que eles são bastante interativos, permite a expressão do comportamento natural dessas espécies, né, com oferecimento de material para manipulação, principalmente associado, né, a alimentos, né, então materiais contendo os alimentos, eles gostam muito correntes, eles gostam muito, então isso vai me trazer o quê? Uma maior qualidade do meu produto final. E isso é o que a gente visa sempre, né, na zootecnia, de forma geral. Falando mais propriamente, né, falando mais da piscicultura, né, a gente tem uma grande intensificação do setor piscícola, e a gente, né, devido à alta demanda, né, por carne de peixe, e contudo, né, nesse cenário nós precisamos de quê? De maior produção, né, maior produtividade, maior desempenho e, consequentemente, nós precisamos atender, né, a essa crescente demanda, fornecendo, tendo maior quantidade de animais no sistema de produção, e isso traz um grande retorno, traz um grande impacto ao meio ambiente, né, oriundo justamente do fornecimento de rações desbalanceadas. Então, que por sua vez vão provocar alterações na qualidade e as propriedades físicas da água, né? Então a gente tem um grande impacto na água quando nós temos a produção de peixes e o fornecimento de dietas não balanceadas, como por exemplo, quando nós temos dietas com alto teor energético, né, o excesso de energia na dieta, eles vão provocar um desbalanço na absorção da proteína. O animal ele vai ter menor taxa de consumo, né, maior índice de consumo e, consequentemente, ele vai ter uma deficiência aí de proteína, de aproveitamento da proteína e, por sua vez, vai ter menor ganho de peso, menor taxa de crescimento. E, em contrapartida, se nós temos umas dietas com baixo teor de energia, né, baixo teor energético, nós temos o quê? Nós temos maior... o animal ele vai tender a absorver, ele vai tender a retirar a energia contida nos aminoácidos e vai começar a usar dessa energia, né? E ele vai estar deficiente de toda forma de aminoácidos e, consequentemente, de proteína, né? Então, aí a gente vai ter um problema de desenvolvimento do tecido muscular, né? Pela falta de proteína, assim como outros processos, né? Por exemplo, de digestão dos alimentos, né? Então, a gente vai ter uma série de processos sendo desencadeados por isso, justamente por um ponto, né, que seria uma ração desbalanceada. Meu nome é Pedro de Carvalho Gás, sou graduando em zootecnia pela Universidade Federal de São João del Rei e agora eu vou falar um pouco sobre a nutrição e a produção animal. Dentro de um sistema de produção, a alimentação é o fator de produção que representa o maior custo, ela representa cerca de 2/3 dos custos de produção animal. E a partir disso, ela passou a ser alvo de pesquisadores e técnicos que buscam por uma nutrição mais eficiente, através de estratégias para controlar tanto em qualidade como em quantidade a alimentação.
Primeiramente, é necessário conhecer as exigências nutricionais de cada indivíduo, respeitando suas condições fisiológicas e também as condições ambientais a qual aquele animal está sendo exposto. Para conhecer as exigências de determinado nutriente, é necessário primeiramente definir seus objetivos de produção, seja para melhor conversão alimentar, ou ganho de peso, ou ganho de tecido magro. E a partir disso, com essa crescente que houve na produção nos últimos tempos, os nutricionistas passaram a buscar por alternativas para reduzir tanto a produção de calor, né, porque nós temos uma maior concentração de animais por metro quadrado, e também para reduzir a produção de dejetos, que consequentemente aumentou com esse aumento na densidade animal por metro quadrado. Além do desperdício de ração, que está diretamente ligado ao custo de produção. Eh, os aditivos, eles favorecem ao aumento da digestibilidade de determinado alimento, né, tornando possível um maior aproveitamento dos nutrientes pelo animal. Desse modo, ele consegue ter uma maior eficiência produtiva, uma vez que ele vai estar consumindo os nutrientes necessários para ele expressar todo o seu potencial genético, além de reduzir a concentração de determinados nutrientes que estão presentes nas excretas dos animais, como o fósforo e o nitrogênio, que podem ser poluentes ao meio ambiente. A alimentação por fases. É necessário ajustar a alimentação de acordo com as fases de crescimento. A partir do momento que você realiza um arraçoamento dos animais, eh, respeitando as fases de crescimento, você consegue estimar as exigências de determinado nutriente e a quantidade de ração que vai ser consumida pelo animal. Ou seja, você vai estar conseguindo reduzir também os desperdícios de ração, que também está diretamente ligado aos custos de produção. Os aminoácidos industriais, eles vieram para otimizar a utilização da ração, em relação à proteína. Uma vez que a ração que era baseada na proteína bruta, ela não necessariamente ela tinha um conteúdo aminoácido que iria atender às exigências de determinado animal em determinada fase. Ou seja, isso poderia ser prejudicial à expressão do potencial genético do animal, além de, afetar no retorno econômico. Ou por quê? A partir do momento que você consegue ter, um controle da proteína ideal, que foi possível ser trabalhada a partir dos aminoácidos industriais, você consegue estimar apenas o necessário para o animal estar consumindo e não, eh, haver desperdícios e nem perdas econômicas. A nutrição de precisão e sustentabilidade. Para se ter uma nutrição precisa, eh, ela está diretamente relacionada à variabilidade que existe entre os indivíduos de uma mesma população, decorrente de diferentes fatores, como o peso, a idade e a genética. Eh, além disso, o além desses fatores intrínsecos, né, que envolvem o peso, a idade e a genética, nós temos os fatores extrínsecos, né, que envolvem fatores externos, como as condições ambientais ou demais fatores que vão influenciar sobre as exigências nutricionais de determinado animal, para garantir o seu conforto e para que possa estar expressando todo o seu potencial genético, produzindo adequadamente. Esse pesquisador Hochschild, ele desenvolveu um método, né, que permite um ajuste individual diário de ração, a partir do qual ele leva em consideração valores preditos de consumo, alinhados com o ganho de peso, estimado para o dia seguinte, e também através de uma equação fatorial que leva em consideração as exigências de mantença e as exigências de produção, possibilitou a determinação da exigência nutricional para o dia seguinte. Ou seja, a partir desse método criado por esse pesquisador, foi possível, ter uma maior estimativa do que o animal vai estar necessitando para estar produzindo em determinada condição ambiental. Com
essa nutrição de precisão e esses avanços na nutrição tornou possível a redução no impacto ambiental por meio de uma alimentação precisa e sustentável. Ou seja, a partir do momento que temos um controle tanto do consumo animal, dos alimentos que a gente está fornecendo para aquele animal, das exigências alinhadas à variabilidade genética e também do estado sanitário alinhado ao bem-estar animal, você consegue ter um sistema de produção mais eficiente e também reduzir a contaminação do ambiente, uma vez que os nutrientes que estão sendo fornecidos para aquele animal está sendo fornecido na quantidade ideal para ele, reduzindo também a quantidade de excretas e a concentração de determinados nutrientes poluentes ao ambiente. É, Com o decorrer do tempo, nós tivemos uma intensificação na avicultura e na suinocultura, que vem crescendo cada vez mais. E com esse aumento na avicultura e na suinocultura, a gente tem um aumento na densidade, no caso da avicultura, de aves por metro quadrado, e na suinocultura de leitões ou su- seja suínos em cada fase de produção. Com essa crescente na densidade de animais por metro quadrado, a gente teve também um aumento na produção de dejetos, e isso se tornou um desafio, no qual a gente tem a necessidade de buscar por soluções para minimizar esses impactos. As estratégias nutricionais na avicultura. Em relação à avicultura, a primeira estratégia utilizada foi a utilização de dietas balanceadas, né, que leva em consideração o que eu disse anteriormente sobre proteína ideal, no qual você trabalha com um balanço de aminoácidos adequado, e uma nutrição mais precisa, no qual leva em consideração as necessidades de determinado indivíduo. A utilização de ingredientes de alta biodisponibilidade, que favorece também a utilização dos nutrientes presentes naquele ingrediente, né? Nem toda ração ela vai ser totalmente digestível e com isso pode prejudicar a produção animal. O uso de enzimas para melhorar a eficiência na utilização de nutrientes, como por exemplo a fitase, no caso do fósforo fítico, né? No que o fósforo ele passa por uma complexação eh, em alimentos de origem vegetal e a fitase ela vem para quebrar esse fator antinutricional, ou seja, ela torna o fósforo disponível para o animal. Com o fósforo sendo utilizado pelo animal, a poluição causada por ele vai ser reduzida, consequentemente. Outras enzimas utilizadas, por exemplo, é a chilarase e a glucanase, que são utilizadas para aumentar a digestibilidade no caso de alimentos que contêm polissacarídeos não amiláceos. Com essa utilização de enzimas, dietas balanceadas, ingredientes de alta biodisponibilidade, nós conseguimos reduzir a disponibilidade, ó, a concentração de determinados nutrientes nas excretas dos animais e, consequentemente, reduzir a poluição ambiental. Já em relação à suinocultura, eh, nós temos o uma alta quantidade de excretos sendo produzidos diariamente, né, assim como nos demais sistemas de produção, e nessas excretas contém um excesso de nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo, mas também a presença de metais pesados, como o arsênio, o cobre e o zinco, que são fortes poluentes a- ao meio ambiente. O desperdício de água e ração também é um ponto a ser observado na suinocultura, uma vez que a água em si, ela ainda não é vista como um recurso finito para boa parte dos produtores. E já a ração, ela vai estar diretamente ligada ao custo de produção e com o desperdício de ração, você vai acabar mascarando a mensuração do consumo animal, pelo animal. Além de aumentar também a quantidade de dejetos produzidos na granja. Eh, a nutrição de precisão, ela vai possibilitar, utilizar de práticas como
adequação de silos, comedouros, a granulometria e o processamento de alimentos. E a partir dessas práticas, juntamente com a formulação de uma dieta balanceada, vai ser possível minimizar esses erros e maximizar a produção. Além disso, a nutrição ela vai estar impactando diretamente na deposição de gordura e na qualidade da carcaça. Sua importância na fase de criação na suinocultura. Eh, Durante as fases de criação na suinocultura, a gente tem diferentes exigências nutricionais, a gente tem diferentes consumos de ração, então é necessário estar realizando um racionamento de acordo com a fase do animal, a fim de evitar desperdícios de ração e atender às exigências nutricionais de determinada fase. Eh, São utilizadas estratégias para reduzir o desperdício de alimento e uma técnica utilizada na suinocultura, a fim de aumentar o percentual de carne, reduzir o percentual de gordura depositado na carne e também reduzir o desperdício de ração, foi a restrição de alimento, que é uma técnica muito promissora, utilizada em animais que não são geneticamente melhorados para a deposição de carne, mas que, ao se utilizar de alimentos com um pior valor nutritivo e com características sensoriais negativas, você consegue fazer com que haja uma redução no consumo e, consequentemente, uma menor deposição de gordura e um aumento no percentual de carne de em determinado animal. Já para animais que são geneticamente melhorados para a deposição de carne, essa técnica já não é tão promissora. A utilização da proteína ideal e de enzimas na ração suína, ela também foi um método utilizado, uma vez que, ao se utilizar a proteína ideal, você vai estar reduzindo a excreção de nitrogênio, né, nas excretas do animal, uma vez que ele vai estar sendo, todos os aminoácidos ali, ele vai estar sendo aproveitado pelo animal, e também vai estar reduzindo a emissão de amônia no ambiente. Já a utilização de enzimas, como por exemplo a fitase, pode aumentar de 20 a 50% a digestibilidade do fósforo. Então, a utilização de enzimas e proteína ideal também, assim como na avicultura e demais sistemas de produção, são alternativas viáveis para tornar uma produção mais sustentável. Agora falando em relação à piscicultura, os peixes, eles ao contrário dos animais homeotérmicos, eles foram pouco estudados, né, em relação aos seus processos digestivos, e por serem animais pescilotérmicos, eles sofrem uma maior influência, direta e indireta do ambiente do que os demais animais, homeotérmicos, né. Eh Eles apresentam múltiplas variações do trato gastrointestinal, que vai variar, tanto de acordo com seus hábitos alimentares e o ambiente a qual eles estão inseridos. O seu trato gastrointestinal, ele pode variar tanto em tamanho, formato, posição e até mesmo a presença ou não de determinado órgão, o seu comportamento alimentar e a palatabilidade metabólica. Em relação ao comportamento alimentar, a maior parte dos peixes, eles são generalistas em seus hábitos alimentares, ou seja, eles conseguem ingerir, digerir e absorver diferentes fontes de alimentos. E quando eles ingerem apenas um tipo de alimento, eles têm uma facilidade de adaptação a passar a consumir outro alimento, quando o primeiro se torna indisponível. Essa capacidade de adaptação, ela é mais eficiente em animais onívoros. Eles também apresentam uma espécie de palatabilidade metabólica, no qual eles conseguem fazer meio que uma seleção dos alimentos disponíveis, a fim de selecionar o alimento que atende melhor às suas exigências nutricionais, podendo recorrer a alimentos de origem animal, origem vegetal e
com essas características de generalização, eles raramente apresentam sinais de deficiência. Os impactos dos hábitos alimentares no sistema de produção. O que que causa, a partir do momento que eles vão os hábitos alimentares, eles não vão influenciar apenas no trato gastrointestinal, na estrutura do trato gastrointestinal, mas também eles vão influenciar no comportamento, na reprodução, no crescimento e, além de tudo, nas condições ambientais a qual aquele peixe está sendo inserido, ou seja, na qualidade da água. Eh Dietas desbalanceadas, elas vão favorecer em uma maior produção de matéria orgânica, uma vez que os nutrientes fornecidos naquela alimentação não estão sendo absorvidos pelo animal, eles vão ser excretados e assim vai afetar a qualidade da água em um menor período de tempo. A nutrição e o impacto ambiental na piscicultura. Como eu estava dizendo, a produção de matéria orgânica a partir de uma dieta desbalanceada, ela vai estar afetando na qualidade da água e favorecendo no aumento de resíduos, principalmente em sistemas intensivos. Com isso, é necessário estar utilizando de uma nutrição precisa para estar reduzindo essa excreção de matéria orgânica no ambiente. O impacto ambiental dos nutrientes como nitrogênio e fósforo, ele é um pouco mais severo, digamos assim, uma vez que ele pode causar problemas de eutrofização e superflorescimento de algas. Ou seja, eh, ao causar esse excesso de eutrofização e superflorescimento de algas, pode haver problemas como toxidez aos animais aquáticos, devido à presença de subprodutos como a geosmina, que é um produto gerado da metabolização de algas que são fixadoras de nitrogênio. Essas estratégias nutricionais, vão ser utilizadas a fim de reduzir esses problemas causados pelo pelo excesso desses nutrientes, nas águas, podendo causar essa toxicidez nos animais, mas também vai estar reduzindo a quantidade de excretas e assim garantindo uma melhor qualidade da água por mais tempo. Obrigado. Eu me chamo Beatriz Costa Pinheiro de Freitas, sou graduanda em zootecnia pela Universidade Federal de São João del Rei e eu vou falar sobre os alimentos usuais e alternativos na dieta de animais não ruminantes. A primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma variedade de alimentos convencionais ou alternativos que vão desempenhar um papel fundamental na nutrição animal. Mas afinal, o que são esses alimentos usuais e alternativos? Os alimentos usuais nós podemos considerar o milho e a soja. Eles vão apresentar um papel de destaque como fonte de energia e proteína, sendo estes adicionados em maior quantidade na minha dieta, o que faz influenciar diretamente no preço da ração. E com isso, a flutuação de preços no mercado pode aumentar o custo dos alimentos, tornando-se necessário a busca por alternativas para compor a minha ração. E é aí que entram os alimentos alternativos. Mas o que são os alimentos alternativos? Os alimentos alternativos vão ser os insumos com potencial para serem incluídos em dietas. Alguns exemplos são a casca de soja, o trigo e a mandioca. Mas a gente tem que saber que antes de utilizar esses alimentos, nós temos que fazer uma avaliação da composição química, dos fatores antinutricionais e a limitação de uso desses alimentos. Um outro fator de importância é que nós devemos considerar a disponibilidade regional e a qualidade, buscando um produto de menor preço ao comparado com os produtos convencionais. Também temos que ter a consciência que os alimentos alternativos nem sempre vão me proporcionar resultados econômicos satisfatórios. Porém, dependendo da combinação que eu faço, a combinação de ingredientes que eu faço na minha dieta, eu posso sim ter resultados positivos. Outra coisa que é importante levar em consideração é a diferença nas composições nutricionais, visto que os alimentos alternativos vão apresentar diferentes percentuais de energia metabolizável em relação à energia bruta, o que vai ter uma variação no aproveitamento dos nutrientes pelo animal.
E também fazer uma seleção adequada dos alimentos vai me garantir uma eficácia e uma sustentabilidade no meu sistema alimentar da cadeia. Nós pegamos 3 cadeias produtivas, a cadeia produtiva do peixe, das aves e dos suínos. A cadeia produtiva dos peixes enfrenta um grande desafio, que é a diversidade de espécies com características morfofisiológicas diferentes, o que vai influenciar diretamente no hábito alimentar dos animais. Hoje em dia, as rações comerciais costumam conter farinhas de diferentes espécies e subprodutos da indústria pesqueira, sendo as que vão suprir as necessidades nutricionais. Porém, no entanto, tem sido testado farinhas de insetos como um alimento alternativo, visto que esses alimentos são ricos em proteína, apresentam boa digestibilidade, bom desempenho produtivo e também boa qualidade da carne. Já na avicultura, a alimentação vai ser à base de milho e soja, o que vai resultar numa oscilação no preço da minha dieta. Com isso, nos últimos anos, aconteceu o aumento no uso dos alimentos alternativos, com destaque para a mandioca e seus subprodutos, como a farinha, raspa ou resíduo da extração do amido. Contudo, a gente tem que lembrar que a mandioca possui um fator antinutricional. Ela é um alimento considerado cianogênico. E o que isso quer dizer? Que ele pode gerar ácido cianídrico. E este, ao ser ingerido e absorvido pelo organismo do animal, vai se ligar aos íons férricos presentes na corrente sanguínea, impedindo de retornar ao estado ferroso, que é o estado que o animal aproveita. Mas existem alguns estudos que mostraram para gente que o uso da farinha de mandioca, ou que o uso da mandioca, seus subprodutos, com frangos de corte, reduziu o peso dos animais, porém não ocorreu perdas no rendimento de carcaça desses animais. Falando que, isso a gente pode concluir que, dependendo do meu sistema de produção e dos meus custos, eu posso sim utilizar a farinha de mandioca na minha dieta. Já para os suínos, a alimentação é o maior custo dentro do meu sistema de produção e o que faz necessário é a busca de alimentos alternativos para compor minha dieta. O milho e a soja também são a base da dieta desses animais e atualmente vem sendo realizados com sorgo pesquisas como um alimento alternativo. Porém, o sorgo ele apresenta o tanino como um fator antinutricional. O tanino ele vai inibir as enzimas do sistema digestivo, prejudicando a absorção dos nutrientes, a absorção intestinal dos nutrientes. No mercado já existe uma variação do sorgo, o sorgo de baixo tanino, que ele foi testado na alimentação como um substituto do milho, e aí não teve diferenças, não teve perdas no desempenho do animal. Contudo, o suíno apresentou uma piora na conversão alimentar, tendo que comer mais ração para ganhar mais peso. E com isso, visando a manutenção do crescimento consciente e a eficiência da produção animal, faz-se necessário um compromisso real dos produtores com o uso da nutrição de precisão, usando as tecnologias que permitem melhorar os índices produtivos. E nesse contexto, o conhecimento das peculiaridades das espécies e as melhorias nas formulações para atender às exigências nutricionais são fatores indiscutíveis para garantir o progresso da produção. Sendo assim, nós podemos concluir que a preocupação com a nutrição de qualidade, além de proporcionar maiores garantias de lucro aos produtores, vão assegurar condições ótimas de bem-estar e maior cuidado com o meio ambiente, respeitando os modelos de uma produção sustentável e eficaz. Nós gostaríamos de agradecer à nossa professora Renata de Souza Reis pela oportunidade concedida e aos colegas pelo apoio ao longo da realização do projeto. Também estender os agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnológico, a CNPq, e a Universidade Federal de São João del Rei pela oportunidade de conduzir esse trabalho. Através do QR Code, vocês têm acesso às nossas referências bibliográficas e para qualquer dúvida nós estamos à disposição. Aqui estão nossos contatos e desde já agradeço pela atenção.